questões aí que são importantes. Nós temos, então, aquelas pessoas que são proprietárias ou sócias de microempresas ou empresas de pequeno porte, as IPPs, que são constituídas com base no Simples Nacional, né? Então, a legislação ela diz o seguinte, que são considerados isentos do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste anual do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, salvo aquilo que corresponder a prolabore, aluguéis ou serviços prestados. Então, como é que acontece isso? Essa isenção, ela tem a limitação de um valor que é resultante da aplicação dos percentuais que são aplicáveis à identificação do lucro presumido, e desse valor, então, a gente vai verificar se essa empresa está, se o que ela recebeu é tributável ou não, né? Então, é claro que numa live não fica muito fácil da gente explicar isso. Então, algumas coisas que a gente até recomenda, indica que o contribuinte recorra a um profissional da área contábil, um contador, né, um escritório de contabilidade que tem isso como operacionalidade, é mais operacional, né? Mas, de qualquer forma, também me coloco à disposição, se alguém, em particular, quiser me demandar e conversar comigo, a gente explica. Eu só vou dizer que, essa explicação que eu dei aí foi para microempresa e para empresa de pequeno porte. Para o MEI é praticamente a mesma coisa também, um pouquinho diferente. Agora, a referência, onde é que a gente consegue uma leitura mais clara a respeito disso aí? Nós temos o chamado perguntão da Receita Federal, ou seja, o Perguntas e Respostas, que ele é editado anualmente. E essa edição do perguntão desse ano aconteceu no final do mês de dezembro, abarcando toda a legislação até 31 de dezembro. Então, as perguntas 167 e 168 do perguntão, inclusive, faz uma demonstração de 2 cases, né, onde se apura o resultado desses 2 tipos de empresas, a microempresa e a empresa de pequeno porte, que é uma coisa, e o MEI, que é o microempreendedor individual. Então, com isso, eu acredito que eu tenha pago a minha dívida aí com a Vivne e fico à disposição de quem tiver mais dúvida a respeito. Obrigada, Miguel. Tem uma pergunta assim aqui no chat. Como devo proceder quando há um empréstimo de pai para filho, de pessoa física com pessoa física? Como lançar os juros? Muito importante essa pergunta, é uma coisa que é recorrente e que causa problemas para o contribuinte. Isso, o nome técnico é fazer um contrato de mútuo entre as duas partes, estabelecendo, inclusive, juros, né? Então, vamos supor, e aí nós temos uma outra situação também que eu já aproveito e coloco junto, que são as doações, né? As doações de pai para filho ou de parente para parente, que também tem implicações tributárias no âmbito do ICMS, no âmbito estadual, e não no âmbito federal, tá? Então, a primeira parte aí, deve-se fazer um contrato de mútuo, que, na verdade, é um contrato de empréstimo particular, não precisa ser registrado no cartório, mas eu recomendo que se faça, porque se tem um registro de um órgão público com credibilidade e fé, né? Então, não vai causar nenhuma desconfiança se no futuro for apresentado um contrato registrado em cartório, que é perfeitamente possível. Bem, nesse contrato de mútuo, a gente tem que estabelecer o pagamento de juros, porque ninguém empresta dinheiro, teoricamente, de graça para ninguém, né? Então, nesse caso, deve ser pactuado, no mínimo, o valor médio dos juros praticados no mercado, né? Então, isso, ou então um juro de poupança, alguma coisa assim, né? Mas alguma coisa que tenha base no indicador, no índice oficial, e que isso aí fique registrado. E esses juros, eles podem ser pagos, e o próprio empréstimo pode ser pago de uma só vez ao final, no vencimento desse contrato, acrescido, então, desses juros que forem pactuados. Ou então, mensalmente, né, a parte e com juros, ou juros ficar todo ele para o final também. A gente lembra aí que é uma
uma questão de direito, né? Hoje o que vale num contrato, qualquer contrato que se faça, são a vontade das partes. Então, as vontades das partes, elas vão estabelecer todas as condições nas cláusulas contratuais que no contrato forem inseridos. A questão da segunda parte, que é a questão da doação, então, assim, o que é comum? Às vezes o pai faz uma doação de um carro para o filho, né? Então, ele tem que fazer essa doação e lá no ICMS, na Secretaria de Fazenda, ele vai ter que recolher os tributos que incidem. Em cada município tem uma alíquota, que às vezes é diferente, às vezes, mas ela deve ser no máximo de até 5%, né? Isso está na Constituição. Então, é recomendável que o pai, na doação, ele recolha esse imposto que incide sobre qualquer transação, seja ela a título oneroso ou não. Porque, para fins da Receita Federal, não há nenhum problema. A Receita Federal não fiscaliza isso. Só que, normalmente, essa informação consta da declaração de imposto de renda da pessoa física. E a Receita Federal, ela mantém convênio com todas as secretarias de estados de fazenda, né? Então, eles trocam informações. Essas informações nossas, da declaração do imposto de renda da pessoa física, elas podem chegar até o conhecimento da Secretaria de Fazenda. E ela vai identificar isso e vai autuar, aí, inclusive, sob pena de multas atinentes ao descumprimento dessa obrigação. Então, a gente que quer fazer as coisas corretas, vai fazer uma doação, não há nenhum problema, vê quanto é que é o valor que deve ser recolhido, recolhe e esquece, não há nenhum problema, né? O problema é se depois vem uma surpresa desagradável, 3, 4, 5 anos depois, quando a pessoa nem mais tem essa previsão e é instado a pagar uma multa que não estava na previsão, né? Mais uma pergunta aqui no chat da Débora. Há algum material ou explicação que o senhor possa dar sobre a sobre realizar a declaração de imposto de renda de quem opera na Bolsa de Valores? Recebi uma demanda dessa natureza, porém não sei como proceder. Não é pelo fato da pessoa estar operando com a Bolsa, mas sim o que advém das aplicações e dos investimentos, né? Então, é claro que cada investimento tem uma previsão de tributação, né? Então, aí a gente vai ter que apurar o ganho de capital. O ganho de capital hoje, ele vai na primeira faixa, que é uma tributação de 15%, de um valor de 5 milhões de reais. Então, se a pessoa, em qualquer operação, vamos supor, vendeu um imóvel, vendeu ações, né? Vendeu qualquer bens do direito, ela vai ter que apurar o ganho de capital e submeter à tributação. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação na Bolsa e neste mês eu ganhei aí nas aplicações, sei lá, 5 mil reais, por exemplo, né? O que eu tenho que fazer? Até o último dia útil do mês seguinte, eu tenho que recolher num DARF 15% sobre o valor do ganho de capital que eu apurei. E isso depois eu levo para a minha declaração anual de ajuste, que é no ano que vem, né, que eu tenho que fazer a entrega, e aí, então, eu vou fazer essa declaração. Eu vou trazer, inclusive, tem um aplicativo, um programa da Receita Federal, que são ganhos de capital, ele automaticamente transfere do aplicativo para a minha declaração anual de ajuste. Então, lá, se eu tiver alguma coisa a recolher, o valor do imposto que eu paguei lá, no DARFzinho, eu vou colocar junto agora com todos os elementos da minha declaração e vou ver se me resta imposto a pagar ou, eventualmente, se eu tenho imposto a restituir. Então, é assim que funciona. Lembrando também que ganhos em operações de balcão, em bolsa de valores, até o valor de 20 mil mensal é isento, assim como o contribuinte que vender bens e direitos que não sejam ações, até o valor de 35 mil reais por lote de coisas similares, também ele tem essa isenção a cada mês. Tá? A gente chama isso bens de pequeno valor. Ok. Saiu hoje uma matéria, até a gente colocou lá nas nossas redes sociais, cuidado com os dedos duros.
do imposto de renda, eles podem te prender na malha fina. Planos de saúde, empregadores e bancos também fornecem dados à Receita que cruza as informações para descobrir omissões e fraudes no imposto de renda. Então, se queres colocar alguma coisa com relação a isso, Miguel? Sim, isso é importante porque são aquelas surpresas, né? A pessoa pode ser uma coisa consciente ou inconsciente. A pessoa, por exemplo, esqueceu de declarar o rendimento de aluguéis, né? E a Receita, ela recebe das imobiliárias uma declaração mensal de todas as pessoas que pagaram aluguéis, e isso vai para a informação da Receita. Eu vendi um imóvel, o cartório de imóvel entrega para a Receita a DIMOB, que é uma declaração de operação imobiliária. Eu fiz um monte de pagamentos em cartões de crédito. As operadoras de cartão de crédito, elas entregam a Decred para a Receita Federal, ou seja, quando a Receita nos intima para apresentar alguma coisa, ela só quer que a gente entregue isso formalmente, né, para comprovar se é aquilo aí mesmo, mas ela já tem essas informações. Eu vou repetir uma outra informação também, né, que quando a gente vai no mercado, sempre nos pergunta se a gente quer incluir o CPF na nota fiscal, no cupom fiscal, né, e muita gente tem medo de dar essa informação porque acha que vai servir de cruzamento. Não precisa mais, está tudo dentro dos grandes bancos de dados da Receita Federal, das Secretarias Estaduais de Fazenda, e até porque, se a famosa nota fiscal gaúcha, a nota fiscal paulista e outras similares em outros estados usassem esse recurso, haveria a desconfiança e ninguém mais faria isso, e nem o Estado ou os estados teriam nenhum ganho que eles têm com a promoção, né? Porque no momento em que se exige a colocação do CPF, é justamente para que o vendedor imita a nota fiscal para que os estados aumentem a sua arrecadação, né? Então, cuidado mesmo. Uma questão de malha fina, normalmente, são os cruzamentos que a Receita acessou e que o contribuinte não se deu conta, né? Ou consciente, como eu digo, ou inconscientemente, né? Então, a gente, outra vez, enquanto eu estava na Receita Federal, era uma pergunta recorrente. Pois é, mas quando o sujeito caiu na malha fina, significa que ele tentou sonegar? Não, isso não é verdade, né? E por quê? De repente, o contribuinte fez tudo certinho e a Receita chamou ele lá para prestar informações. Por exemplo, a Receita Federal quer saber ela quer que o contribuinte apresente todos os comprovantes das despesas médicas que ele executou no período que ele está dizendo que está lá na declaração, né? Então, o contribuinte teve um azar, por exemplo, teve um volume de despesas médicas e hospitalares muito alto, elevado, e isso caiu na malha, isso é automático. Então, toda vez que o contribuinte demandar gastos acima de 12% do seu rendimento tributável, automaticamente a declaração cai para a malha. Basta que a pessoa compareça na unidade da Receita Federal, leve os comprovantes, o fiscal vai conferir e vai liberar essa declaração da malha naquele momento, né? Então, é simples assim. Então, nunca dá para a gente dizer que se alguém está sendo fiscalizado pela Receita Federal, ele é um baita de um sonegador ou coisa assim. Não tem nada disso, né? Como eu disse, pode ser uma coisa quase que automatizada, que o programa selecionou para que esse contribuinte preste informações e, uma vez comprovado aquilo que ele declarou, ele vai estar liberado de qualquer problema, né? Eu vou pedir para o pessoal colocando aqui no chat, né, da onde né, de que cidade que é e como que ficou sabendo da live. Por gentileza, se vocês puderem acrescentar isso para a gente, é bom para a gente saber da onde que vocês nos encontraram aí para as questões de divulgação dos cursos e das lives. Tem uma pergunta da Marina, professor Miguel, lhe ouvindo agora, surgiu uma dúvida. O ano passado fiz um empréstimo consignado, devo declarar? Sim, tudo que a gente faz que envolva a parte financeira, né, a gente tem que informar. Então, houve um empréstimo, vamos supor que esse empréstimo ele foi contraído e o dinheiro liberado no mês de março deste ano, né? Então, no ano que vem, quando a Marina for fazer a declaração de imposto de renda dela, ela vai colocar que ela fez esse empréstimo
E no final do ano, no dia 31 de dezembro, ela vai, no caso de 2020, ela vai informar o saldo devedor que ficou desse empréstimo, tá? Então, sempre a gente vai fazer isso. E aí, nós temos um balizamento. Na declaração que nós vamos entregar agora, ou que já entregaram, né, nós colocamos a nossa situação de bens, direitos e obrigações no dia 31 de dezembro de 2019 e 31, como é que ele estava, aliás, do 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. Aí nós temos a evolução do nosso patrimônio. Então, em 2018, nós tínhamos uma situação, a gente comprou carro, a gente comprou um apartamento, a gente fez investimento em ações, a gente contraiu dívidas, tudo isso aí vai para dentro da nossa declaração e a fiscalização, o próprio sistema já faz isso, o acréscimo patrimonial. Se esse declarante ele tem um acréscimo patrimonial destoante com os rendimentos que ele tem, né, a Receita vai querer saber de onde é que ele tira os recursos para ter esse acréscimo patrimonial. Por exemplo, o sujeito começa a ter muitos carros, prédios, né, e a receita dele é incompatível com o que ele declara, a Receita quer saber qual a origem dos recursos, né? Então, sempre tem que se ter o cuidado com isso, né? Aquela história, se a gente faz tudo certinho, a gente não tem preocupação nenhuma. O problema é quando as pessoas não querem declarar ou têm um rendimento que não querem declarar, isso de uma forma ou de outra, ela pode vir no futuro aparecer, né? Mais algumas questões vocês podem ir colocando aqui no chat, por favor, considerações ou perguntas, esclarecimentos, dúvidas, que esse é o propósito hoje, que seja realmente essa live um bate-papo aí. Sejam muito bem-vindos todos aqui, a gente tem pessoal bem distribuído, né? Temos o pessoal de Antônio Prado, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, muito legal a participação de vocês. Vou te questionar, Miguel, com relação a quem é obrigado a declarar e entregar aí a declaração do imposto. Nós temos diversas situações em que a pessoa física, o contribuinte, ele está na situação de obrigado à entrega da declaração. Então, a primeira delas é quando a pessoa teve rendimentos tributáveis no ano calendário, então, o ano passado, de 2019, né, que esses valores sejam superiores a R$ 28.559,70. É uma situação em que obriga a entrega da declaração. Uma outra situação, se em 31 de dezembro de 2019, esse contribuinte teve um patrimônio superior a R$ 300 mil, constituído por bens e direitos, né? Aí entra automóveis, entra os investimentos, entram tudo aquilo que a pessoa tem de bens e direitos, né, e declarado na declaração, né? Então, acima de R$ 300 mil é uma situação que obriga esse declarante à entrega da declaração. Uma outra situação também é se a pessoa teve rendimentos isentos ou não tributáveis em valores superiores a R$ 40 mil. Então, também é uma outra situação que obriga esse contribuinte à entrega da declaração. Se a pessoa apurou ganho de capital, e aí não tem limite, né? Então, eu tenho um apartamento e vendi e apurei um ganho de capital, eu vou apurar isso e vou estar obrigado a fazer a declaração, e aí nós temos um outro aplicativo que a pessoa faz isso em separado e depois importa isso na sua declaração no ano seguinte, né? Teve também, em 31 de dezembro de 2019, propriedade, inclusive terra nua, né? Terra nua, quando não tem nenhuma benfeitoria em cima, também nesse valor de R$ 300 mil. E também, aquela pessoa que é produtor rural, se ele obteve receita bruta proveniente da produção rural em valor superior a R$ 142.798,50, é outra situação que obriga esse declarante, esse contribuinte a declarar. E também, ou então, né, se esse produtor rural
ele quiser compensar prejuízos que ele teve na atividade rural nos anos seguintes ou no próprio ano da declaração, do ano calendário da declaração, ou seja, 2019. Então, essas são as situações em que o contribuinte ele é obrigado à entrega da declaração. Eu acho que outra questão bem pertinente, né, com relação a isso, seriam com as despesas dedutíveis. Certo. Você pode acrescentar isso para a gente, Miguel? Sim, as despesas dedutíveis a gente tem, por exemplo, e aí a gente vai ver, de quem são essas despesas dedutíveis? São do próprio contribuinte, do declarante, e dos seus dependentes, né? E aí quem é que é dependente? É o cônjuge ou um filho, e aí tem uma outra questão, se há um caso de separação de bens, né? Separação conjugal, né? Nós não podemos aplicar aqui a questão do dependente, a solução salomônica de querer dividir o dependente pelo meio, cada um declarar 50%, não. Ou é na declaração de um ou de outro. Então, essa escolha fica em relação de quem é que está, qual é o cônjuge que está com a guarda desse filho, né? Também aí entra a questão da sentença judicial a respeito da pensão alimentícia, né? Estava fugindo do termo, né? Então, é somente aquilo que consta na sentença, né? Se, por exemplo, houver uma liberalidade por parte do cônjuge que é obrigado a pagar a pensão, né? Essa liberalidade, ele não pode deduzir na declaração, é só única e exclusivamente aquilo que consta da sentença judicial, né? E para quem está recebendo essa pensão, ela é tributável, se ultrapassar, se enquadrar num desses elementos que eu acabei de citar, né, ele também vai colocar aquilo como rendimento tributável, né? Que outras declarações? Bem, deduções, né? As despesas médicas, que não têm limitação, as despesas com ensino, com estudos do dependente, e veja bem, tem que ser dependente, e esse dependente ele vai estar sob dependência até os 18 anos, ou até 24 anos, se ele estiver estudando, né, o ensino universitário, né? Então, enquanto ele estiver estudando, na condição de estudante, até os 24 anos, ele pode ser considerado dependente. Nós temos uma outra situação também, que é a questão que envolve a doença grave, né? Isso também é um assunto recorrente, né? Então, essa doença grave, ela tem uma lista, né? Uma lista na própria legislação que diz quais elas que são contempladas pela isenção do imposto, nesse caso, a isenção, né? Como é que a pessoa vai se habilitar? Porque não pode simplesmente ter uma doença grave e simplesmente fazer o abatimento. Não, tem que passar por um laudo médico oficial, então não é um médico particular que vai assinar esse laudo, vai ser, então, o INSS, por exemplo, né? E vai emitir esse laudo. E esse laudo, ele vai ter que dizer, se ele disser que essa doença ela foi contraída em período conhecido anterior, o benefício vai retroagir até aquela época. Por exemplo, a pessoa vinha descontando imposto de renda, que não seria devido, né? Aí, então, ela vai pedir a devolução ou a restituição desses valores que foram recolhidos indevidamente no passado. Agora, se não houver condições de identificar com precisão a data, o médico vai assinar e datar esse laudo, e é essa data que fica valendo. A partir dali, o que o contribuinte tem que fazer? Ele tem que pegar esse laudo e levar para a fonte pagadora, que a fonte pagadora já deixa de descontar o imposto retido na fonte. Quais são essas doenças graves, ou moléstia grave? AIDS, por exemplo, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose aquilosante, fibrose cística, que é muscoviscidose,
hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, que é o câncer, paralisia irreversível, incapacitante, e, por último, a tuberculose ativa. Então, a pessoa tem que estar enquadrada numa dessas situações aí, né? E vejam bem, não é qualquer pessoa que vai ter a isenção dos seus rendimentos em função da doença grave. Não, esses rendimentos só vão ter isenção rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma. Então, a pessoa está aposentada pelo INSS, ou é pensionista do INSS, ou de um órgão público, ou o sujeito foi reformado. Então, alguém militar que, a partir da reforma, então, os rendimentos oriundos da reforma serão isentos. Então, esses são os casos, são esses rendimentos que são contemplados, né, para que haja a isenção, né? E aí, então, também, o que nós temos de outras deduções? A contribuição para a Previdência Oficial, que não tem limites, a contribuição para a Previdência Complementar e o FAP, que ela é limitada a 12% dos rendimentos tributáveis, dependentes, o valor de dedução é R$ 2.275,08 por dependente, as despesas com instrução, elas podem ser deduzidas até o limite de R$ 3.561,50, despesas médicas, como eu disse, não tem limite, a pensão alimentícia, aquilo que consta na sentença, e aqueles profissionais liberais, por exemplo, um médico que ele trabalha particularmente, não é uma clínica, né? Se tivesse médico que trabalhasse numa clínica sobre um CNPJ, então seria essa clínica que iria declarar, né, os rendimentos de todos eles, depois que cada um dos médicos recebesse, teriam que tributar também, né? Então, vamos pegar um médico, um dentista, um profissional liberal, ele vai ter que fazer o livro caixa. Então, nesse livro caixa, tudo que for necessário, as despesas necessárias para a obtenção desse rendimento, ele vai ter que escriturar isso no livro caixa. Nada fora disso aí, né? Então, vai pagar o salário da secretária, vai lançar isso no livro caixa, ele vai comprar uma impressora para uso lá no consultório, vai lançar no livro caixa, materiais expedientes, enfim, tudo que for usado no escritório para a obtenção desse rendimento desse médico, né? Então, ele vai lavrar isso, lançar isso no livro caixa, e também tem um aplicativo da Receita que é para fazer o livro caixa mês a mês. Ao final, no ano que vem, quando a pessoa vai entregar a sua declaração, faz a importação de todos os lançamentos que aconteceram no livro caixa para fazer a dedução dos rendimentos tributáveis que esses profissionais liberais acabaram obtendo. Obrigada, Miguel. Eu vou acrescentar aqui como faço para deduzir dinheiro de doações, por exemplo. Pois é, a doação, eu já reportei, mas agora, como entrou a questão do dinheiro em espécie, né, ele não foge daquela regra que eu falei antes, né? Então, o pai, ao invés de doar um carro, o filho está morando lá em São Paulo, por exemplo, aqui de Caxias, ele faz uma remessa de dinheiro via banco para esse filho, ele compra um carro lá. Na verdade, ele não doou o carro, ele doou o dinheiro, né? Tem uma TED, uma transferência eletrônica de dados, né? Que ele vai lançar isso, né? Então, da mesma forma, vai colocar lá nos bens e direitos doação aos pagamentos, melhor dizendo, aos pagamentos, né? Tem uma aba onde a gente lança todos os pagamentos. Ele vai colocar remessa em transferência eletrônica de dados no valor de tanto para o filho fulano de tal, CPF número tal, e feito. Então, isso aí, para fins do imposto de renda, lançou na declaração, mas não tem tributação nenhuma. A questão, a incidência vai ser sobre o ICMS. Então, ele vai ter que ir no Cefaz, pegar uma guia específica para fazer esse recolhimento, ver qual é a alíquota, né, porque, como eu disse, muda de município para município, aliás, município, no caso, estado para estado, né, vai ver qual é a alíquota que tem que recolher, faz o recolhimento, deixa guardado com a sua declaração no prazo de 5 anos, isso aí também é importante agora.
Quanto tempo eu tenho que guardar a documentação que serviu de base para a minha declaração? 5 anos. Né? Então, guarda as declarações junto, pega o envelope, coloca a sua declaração e todos os documentos que fazem parte daquela declaração, grampeia e guarda por 5 anos. Depois de 5 anos, para jogar fora, que não tem mais nenhum problema, ninguém vai perguntar mais nada, e se perguntar, não tem por que apresentar, porque já prescreveu ou decaiu o direito da Fazenda Pública de verificar esses dados. Ok, obrigada, Miguel. A Bruna, obrigada pela tua participação aqui, Bruna. A Bruna também é de Belo Horizonte, seja bem-vinda. Ela faz uma pergunta que o rendimento dela ultrapassou 82,99 do limite de 28.559,70. Tenho que fazer a declaração do imposto de renda normalmente? Bruna, são 28.559,70. Com 71 já estás na situação de obrigar a entrega, né? Se tu vais apurar imposto ou não, aí é outra história, mas a obrigação da entrega da declaração passou dos 70 centavos, 1 centavo é a obrigação de apresentar a declaração, tá? Mas não te preocupa também, porque as pessoas dizem o seguinte, olha só o meu azar, me deram um aumento aí de R$500 no meu salário, e eu pulo de uma faixa de tributação de 15% para 22,5%. Na verdade, a gente só vai pagar 22,5% sobre essa diferença do valor do aumento, porque o resto já foi tributado dentro das faixas da tabela progressiva do imposto, tá? Então, sim, vai ter que, e inclusive, eu sempre digo o seguinte, que aí nós temos uma questão danada aí, né, porque a obrigação da entrega da declaração é 29.558,70, aliás, 28.559,70. Então, a gente vai verificar, muitas vezes, se é obrigado a calcular o tributo, se tiver imposto a pagar, a tabela ela não vai começar nos 28.559,70. Ela vai começar na tabela que não foi corrigida, que está uma defasagem de quase 100%, né? Numa tabela que começa em R$ 22.847,76, né? Então, tudo aquilo, então, tem que torcer de não estar na condição de obrigado, porque se obrigado encontrar valor a pagar, eu vou pegar uma tabela que começa a tributar em R$ 22.847,76. Isso é em função de quê? Isso é em função de que houve uma grita que muita gente que ganhava pouco estava sendo obrigada à entrega da declaração. Aí, então, o governo aumentou o limite para entrega, mas não aumentou o limite acompanhando esse novo limite onde obrigava a entrega. Então, isso é uma tributação maior, com certeza, para aqueles que ganham menos, né? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade aqui, porque a gente já está quase... Já estamos quase encerrando a nossa live, estamos indo já para o final, né? Hoje, faltam 20 minutos ainda. Sim, mas quando a gente vê, passa rapidinho. É verdade, é verdade. Então, se o pessoal quer fazer pergunta, aproveitem. Miguel, quero te fazer uma pergunta também com relação à pensão alimentícia, se ela é dedutível ou não no imposto. Sim, é dedutível. Pelo valor exato, se o juiz lá acertou isso, o sujeito é bem abastado, ganha bastante, e colocou que o pai, no caso, vai ter que pagar uma pensão alimentícia de 150 mil por mês, é esse o valor. E ele vai ser isento para ele, mas quem está recebendo vai estar obrigado à entrega da declaração e muito provavelmente vai ter que pagar imposto sobre isso. Quer dizer, o beneficiário da pensão, às vezes, não é a mãe, né? O beneficiário é o filho, né? Esse filho que a mãe vai suprir a manutenção do filho com esse dinheiro, né? Mas, se for uma quantia grande, esse filho vai começar a fazer a entrega da declaração com base nessa pensão, e a mãe vai ter que prestar conta se chamada a juízo, né? Ou se der algum problema, o pai reclama que o filho não está sendo objeto do valor da pensão, né? Uhum.
Ainda sobre, com relação a os dedutíveis, né? Eu vou te fazer uma pergunta sobre cursos livres, na parte de cursos de inglês, por exemplo, se são despesas dedutíveis. As despesas com educação, elas mudaram muito. Antigamente, né, a gente tinha aquela questão lá fazia um cursinho de inglês, um cursinho de natação do filho e deduzia tudo, né? Hoje não, hoje são aquela parte da educação normal, né? Então, uma pré-escola do filho é dedutível, no ensino médio também foi para a faculdade também né? Cursos profissionalizantes com vista ao aperfeiçoamento dos dependentes ou do próprio declarante também são dedutíveis. Então, isso também a gente tem que cuidar, né? Porque não se pode colocar qualquer coisa, né, a título de dedução. Vou, assim, ser bem técnico, então, agora, né? Gasto relativo à educação infantil, onde a gente vai incluir, então, a creche e a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação superior, incluindo aí cursos de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado e especialização, e a educação profissional com ensino técnico e tecnológico. Isso aí é o que abrange a legislação e que é passível de ser deduzido, né? Os valores não têm sido atualizados, inclusive nós estamos usando tabela de 2 anos atrás, né? Como nós falamos aí, 3 mil e poucos reais, né? O valor da dedução, R$ 3.561,50. Quem estuda na UX faz um curso superior, em 2, 3 meses aí, 3 meses, eu acho, já se foi o limite, né? E o resto eu não posso deduzir. Eu vou declarar tudo que eu paguei para a UX, né? Paguei 10 mil para a UX, né? Quanto que é dedutível? R$ 3.561,50. Então, vai aparecer na declaração lá a parcela não dedutível, que é a diferença dos 10 para aquilo que é dedutível, que são os R$ 3.561,50. Uhum. Perfeito. Temos mais algumas perguntas aqui. Teve um ano que não fiz a declaração e aguardei muito para o próximo ano. Mas a multa não veio e eu acabei esquecendo. 7 anos depois, a Receita me cobrou com juros muito altos. A pergunta é: a falta de uma declaração não prescreve em 5 anos? Prescreve. Só que, assim, de repente, o que nós temos que fazer? Eu tinha obrigação de entregar a minha declaração no ano passado, até o último dia útil do mês de abril. Era 30 de abril de 2019. Não fiz isso, tá? Não fiz isso. Então, eu tenho 5 anos para haver a prescrição. Então, o ano de 2019 eu não conto. Tá? O ano em curso da entrega da declaração eu não conto. Mas eu conto, então, 2020, 21, 22, 23, 24. Então, no 1º de janeiro do ano de 2025, ela prescreveu. Então, se o nosso consulente aí, ele fizer essa conta e já tinha sido prescrito, faz um recurso junto à Receita e pede o cancelamento da multa porque ela é indevida, porque já havia prescrito o direito da Fazenda Pública de fazer a cobrança dela. Mas olhar direitinho dessa forma, ver se está tudo certo para não ter indeferimento, né? Uhum. Ok. Uma pessoa arcando as despesas médicas de seus pais tem que declarar? Essa é uma pergunta recorrente bem interessante. Para a gente deduzir qualquer despesa, né, na declaração de imposto de renda, tem que ser dependente. Como é que, de repente, o casal de pais mora com o declarante, né, e esses pais, eles são aposentados e recebem uma pensão, tá? Então, nesse caso, se eles moram com o filho, né, e realmente toda a subsistência deles está sendo provida pelos filhos, né, ele pode ser considerado dependente. O que tem que ser feito? Tem que trazer todos os rendimentos dos aposentados, dos dependentes, para dentro da declaração do declarante, e aí tudo bem. O que normalmente acontece? Se a pessoa vai trazer rendimentos
para dentro da declaração e colocar o dependente, às vezes não vale a pena. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer simulando a própria declaração, ela vai vendo o que é melhor para o contribuinte. Se é o desconto simplificado que elimina, substitui todas as despesas que esse contribuinte teve, e normalmente, na maioria dos casos das pessoas, a gente usa o desconto simplificado, que é mais favorável, né? Então, a gente tem que fazer essa conta, né? Se eu incluir e trago os rendimentos, se me é mais vantajoso, se eu vou pagar menos imposto, eu vou ter mais restrição ou não. Então, isso é uma coisa da escolha do contribuinte. Vamos supor, o pai tem um filho e esse filho é estagiário. Ele ganha aquela bolsa de estágio. Ah, mas eu quero colocar ele como independente. Tá bem, pode colocá-lo, mas vai ter que trazer aquele rendimento que ele ganhou como estagiário e colocar na sua declaração e bater ele como dependente. Não sei se vale a pena, normalmente não vale a pena. O desconto de dependente é 2 mil e poucos reais, né? Eu vou incluir 4, 5 mil de rendimentos dele, vai me onerar a minha declaração. Então, se ele vai ser obrigado a fazer a declaração, esse filho, né? Ele que faça a declaração em separado. Ou então, se ele não está obrigado à declaração, não vai incluir ele como dependente. É muito comum isso. Ah, meu irmão, ele mora comigo. Bem, aí tem que ver se preenche as questões, né, que possam ser incluídos como dependente, né? Eu vou dar uma dica, eu usei para vocês aqui o perguntas e respostas da Receita Federal. A gente usa o perguntão, e na Receita os fiscais também usam, porque esse trabalho é resultado de perguntas que aconteceram ao longo da vida da Receita Federal e dos contribuintes. Então, lá são quase 900 questões colocadas sobre assuntos totalmente do dia a dia, como nós estamos colocando aqui, né? Então, os fiscais, eles manuseiam. Então, isso aí está disponível no site da Receita Federal. Eu vou colocar, não posso colocar aqui, mas, assim, se a gente entrar no site da Receita Federal, na página inicial, logo abaixo, assim, tem DIRPF 2020, ou seja, a Declaração do Imposto de Renda sobre a Renda das Pessoas Físicas. Clique em cima, ele abre uma telinha de todos os assuntos, a declaração, a questão de despesas dedutíveis, uma série de coisas, e lá tem perguntas e respostas. Esse vocês podem, inclusive, baixar, ele está no formato PDF, vocês podem baixar, deixar no seu computador e consultar na hora que vocês querem. Ou então, lá na Receita, entra no site e faça uma consulta. É bastante útil e ele resolve muitos casos, não todos, né? Tem coisas que a gente, às vezes, se perde, tem que fazer... O que eu posso fazer se, de repente, eu não encontrei a resposta no perguntão, fui lá na Receita, falei com o fiscal também diz, olha, não tenho conhecimento desse teu caso aí, procurou no perguntão, também não achou, né? O que eu posso fazer? Eu posso pedir para a Receita solucionar a minha dúvida. É um pedido de solução de consulta. Eu faço uma consulta, tem uma instrução normativa da Receita que dá todo o padrão, e só assim que a solução de consulta é recebida lá na Receita Federal, né? E aí eles vão solucionar. Então, se a gente tem uma solução de consulta para uma dúvida que é recorrente, né? Ou que as pessoas não conseguiram resolver isso para nós, então, ela é lei. No momento em que eu usar aquela solução de consulta, eu estou usando com segurança. Alguém me disse que eu estou certo se eu proceder daquela forma. Né? Certo? Ok, Miguel. O Laureano pergunta também por que a Receita Federal estava querendo que fosse apresentado quantias em moedas acima de 100 mil, se tudo estaria declarado e comprovado na declaração? Aquilo foi uma grande bobagem, que eu posso dizer que aconteceu na Receita Federal. Aquilo ali era para... o que as pessoas fazem normalmente? As pessoas declaram moedas em espécie ou moedas estrangeiras, né? Então, na declaração do sujeito, às vezes, para ele... vamos falar do ilícito, né? A pessoa comprou um monte de imóveis e bens, né? E oriundo de dinheiro frio. Né? E ele colocou lá para dar suporte à situação dele de insuficiência de recursos, né? Colocou o dinheiro em caixa.
Ele guardou no colchão da casa 2 milhões de reais. E a Receita intimou todas as pessoas a comparecerem na Receita Federal, levarem o dinheiro para o pessoal contar, conferir e mandar embora. Vejam o seguinte, se eu estou numa situação dessas, eu declarei 150 mil na minha declaração e não tenho isso. Arruma com um amigo, me empresta 150 mil em espécie, amanhã eu te devolvo tudo direitinho, vou lá na Receita, conta, tá direitinho, resolvi o problema. Quer dizer, não dá, né? Bobagem, né? Mas foi feito isso aí, né? Eu tive, inclusive, um cliente meu, que ele veio apavorado lá, mas a pessoa tinha. Diz, Miguel, tem que ir lá na Receita contar seu dinheiro. Eu conheço a pessoa, o patrimônio dele supera 10 milhões de reais, né? Digo, imagina, o que ele tinha declarado como dinheiro em espécie era 150 mil. Imagina o senhor ir lá na Receita para... Eles vão lhe chamar, nem vão lhe chamar. E se chamar, qual é o problema? Aí o senhor me chama, eu vou levar um policial junto para a gente ir lá para mostrar, contar e levar de volta o dinheiro para casa, né? Então, acho que nunca mais a gente vai ver uma coisa dessas aí, porque é uma coisa inócua, né? Agora, as pessoas, né, elas declaram e, de repente, elas vão ter que justificar a origem do dinheiro, né? E aí não é a questão, onde é que está os dinheiros? Ah, está lá em casa, né? Não sei, talvez seria uma operação de 6 horas da manhã, bater lá com a Polícia Federal, vamos ver onde é que está teu dinheiro. Está na tua casa? Vamos ver agora. Aí sim, aí a operação teria algum sentido, alguma lógica, né? Ok. A Cleide pergunta, a dúvida dela é sobre o máximo a pagar, que é de 10 mil alguma coisa, e na dedução deduz ensino e dependente deveria ficar o restante a pagar? Não entendi a pergunta. Cleide, não sei se queres abrir teu microfone e fazer tua pergunta. Por favor. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é a seguinte, por exemplo, meu marido, ele se aposentou e ele estava trabalhando, então ele ficou com um salário mais alto, e para fazer a declaração hoje, eu tive que colocar, no caso, todos os rendimentos dele, que subiu um valor mais alto do que ano passado, justamente por causa da aposentadoria. E o valor, o teto máximo a pagar, no caso, como é que eu vou dizer? A pagar mesmo, né? Seria 10 mil e alguma coisa. Daí, assim, eu coloquei o ensino da filha, por exemplo, que seria o valor de 2 mil, 3 mil e alguma, 2.560 ali. Mais o dependente, que seria ela, que daria em torno de 5.836. Só ali, nesse fator, de 10 mil, teria que ficar o restante dos 5.800 que eu deduzi dos 10 e pouco, certo? Então, mais as consultas e tudo, teria que fechar mais ou menos dentro desse valor, não deveria? Cleide, assim, a gente só faz a declaração com base naquilo que a gente tem de concreto, ou seja, a questão de aumentar ou diminuir o salário não vem ao caso da declaração, né? A gente vai ver lá, a fonte pagadora, seja o INSS de aposentadoria, ou teve ainda uma empresa na qual ele trabalhou, e aí ela vai fornecer a declaração do que ela pagou para essa pessoa, né? Então, ela tem que entregar sempre a declaração de rendimentos pagos ou creditados. Isso aí, normalmente, como eu falei lá no início, né, deve estar disponível para a pessoa acessar o site da empresa ou do órgão público, né, para tirar essa declaração de rendimentos pagos ou creditados. Então, nós só vamos fazer uma declaração em cima de um documento que afirma o quanto nós recebemos. Então, esses rendimentos, eles são divididos em rendimentos tributáveis, rendimentos isentos ou não tributáveis, e rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Como é que eu identifico isso? Na própria declaração de rendimentos pagos ou creditados, bem em cima rendimentos tributáveis. No segundo quadro, nós temos rendimentos isentos ou não tributados, e no terceiro quadro, nós temos lá os rendimentos tributados exclusivamente na fonte. É o caso, por exemplo, do 13º salário, ele tem a tributação exclusiva na fonte e a gente declara o valor líquido e o valor da retenção do imposto de renda. E tudo é assim. Então, eu tenho que ter documentos que eu possa comprovar, porque
Vai que a Receita me chame lá para explicar a declaração e para mim levar a documentação. Eles vão querer ver a documentação que deu base para a declaração que eu preenchi. Nada diferente disso. Eu tenho que ter todos os documentos na minha mão para mim fazer a declaração. Com certeza, mas é justamente isso que a minha dúvida é que tem os documentos todos, só que dá, sim, a dedução. Eu acredito que só nesses 2 fatores de ensino independente deveria diminuir esse valor já de saída, né? Ah, sim, tá. Então, assim, tu vais pegar a soma vai pegar os rendimentos tributáveis, que então é a base da tributação da Receita, né? Então, tu precisa ter 29, rendimento superior a 28.559,70, né? E aí, então, tu vai tirar as deduções e vai ver se resta imposto a pagar. Então, valor máximo não existe, valor mínimo, talvez, aí, sejam R$10. Se tu apurar valor de imposto de renda a pagar de até R$10, a gente não recolhe. Não recolhe porque nem o banco não recebe, o custo para a Receita é mais caro do que o valor que está entrando de arrecadação. O que a gente faz? Esquece isso, no ano que vem, na próxima declaração, apurou valor superior, junta com esse valorzinho, que é de 10, menos de R$10, e recolhe no DARF no ano seguinte, sem nenhum problema. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma declaração, né, onde, então, o rendimento tributável é superior a 28.559,70. Desse valor, nós vamos deduzir as parcelas dedutíveis, que são despesas médicas, hospitais, dentistas, quiropraxia, uma relação que é considerada despesas médicas, o meu plano de saúde, os dependentes, enfim, aquilo que nós temos, que nós falamos antes, em termos de deduções, né? E aí, o que restar, nós vamos para uma tabela onde a gente vai colocar o valor e ver se há tributação ou não. Por exemplo, a tabela é progressiva. Vamos supor que a pessoa tenha encontrado, depois que ela colocou os rendimentos tributáveis, tirou tudo que podia ser dedutível, chegou a um valor de R$29 mil. Então, ela obriga a entrega da declaração e ela vai estar na segunda faixa, na faixa de R$ 22.847,77 até R$ 33.919,80. Nesta faixa, a alíquota é de 7,5%. Eu aplico a alíquota de 7,5% e tenho uma parcela a deduzir de R$ 1.713,58. Eu vou encontrar o valor do imposto a pagar. Então, é este valor que eu tenho que recolher num DARF. Eu posso escolher se eu recolho até agora, né, nesse ano, até o dia 30/6, numa parcela só, ou então, se eu quiser, eu posso parcelar. Só que o parcelamento ele vai ser onerado pela variação da taxa Selic mais 1%. Então, se a gente tem dinheiro disponível, a recomendação é que paga todo o tributo, que sai muito mais barato do que pagar depois uma taxa Selic mais 1%. Né? Não tem rendimento que dê mais do que a taxa Selic mais 1%. Ou dificilmente a gente encontra uma aplicação assim, né? É que no caso, assim, só a última dúvida que eu tenho. O rendimento não chegou a 100 mil, certo? Certo. Só contando essas 2 deduções, entrava naquela tabela de pagar, dá em torno de 6 mil e alguma coisa, deduzindo todos esses que você comentou antes, certo? Eu acho, assim, que, por isso que eu disse que entre 10 mil e pouco, que era, no caso, na tabela do valor de 90, quase 100 mil, põe 100 mil, certo? Sim. Dava em torno de 10 mil e pouco a pagar, certo. sem as deduções. Aí tu coloca lá dependente, coloca ensino, as consultas e toda essa parafernália de coisa, e chegou a 6 mil. Só que só o fato de 10 mil e pouco para tu deduz, os 5.800 teria que fechar em torno de 4.200, por exemplo, para fechar os 10 mil e pouco que daria ali. Eu não consegui entender o porquê dessa... Você acabou de dizer ali que tem a tabela, mas dentro da tabela ficaria em torno de 10 mil e pouco. E aí, deduzindo o que tem que deduzir, fica um valor ainda lá em cima. Eu não consegui entender o porquê. Isso
Eu falo isso em torno de brincadeira, né? A declaração é o seguinte, a gente faz com todos os elementos que a gente tem e, de repente, aparece um monstrengo lá, um valor a pagar, um valor alto, né? Infelizmente, eu tenho que dizer que esse é o valor. Eu também me assusto, às vezes, com o que eu tenho que pagar, já além da fonte que eu desconto, né? Mas esse é o monstro que a declaração me apresentou. Eu vou ter que matar esse monstro aí pagando o imposto de renda, né? Não adianta, não tem limite de valor, né? Se der imposto a pagar de 589 mil, esse é o valor que a gente tem que pagar. É um Não, cálculo, isso sim, né? com certeza, né? Só que daí deu um salto, assim, para quem restituía, né? Sim. Por causa da aposentadoria, que também não era grande coisa, mas deu um valor como se fosse dobrado. Deu essa exorbitância que a gente fica assustado, né? Com certeza. A aposentadoria é um ótimo exemplo que está colocando aí de aumento do pagamento do imposto. Na aposentadoria, a pessoa recebe mensalmente e não tem desconto de INSS nem desconto do imposto de renda. Aí, quando tu coloca a soma da aposentadoria na tua declaração, tu vai tributar direto na faixa que tu encontrar, se é uma faixa de valor de 27,5%, e onde tu não tem nem um desconto de INSS, nem imposto retido na fonte para descontar. Então, realmente acontece isso. Mas no imposto retido na fonte, por exemplo, do INSS, quando veio a carta para ele, veio lá, ele ia receber tanto e já vem a cobrança da retido na fonte. Sim. E aí agora, por isso que eu acho estranho, que daí agora tu coloca de novo, vem mais uma parte. Mas isso é normal, isso é normal. A pessoa que nem o salário, no caso, né? A gente tem desconto na fonte mensalmente e depois, por isso que se chama declaração de ajuste anual. Nós vamos somar aquilo que nós encontramos imposto a pagar, deduzir o que já foi descontado na fonte e a diferença é o que nós temos que recolher, não importa o valor. Ok, muito obrigada. Nada, imagina. Tem uma pergunta aí a respeito de imóveis, não sei quem é que fez a pergunta. É a Bruna, fez um financiamento de imóvel junto ao meu ex-marido, 50% de cada. Separamos, mas ainda continuamos a pagar até vencer. Posso declarar esse financiamento? Aí a escolha pela declaração do imóvel e o financiamento tem que ser declarado quem contraiu o empréstimo, né? Porque é pessoal. Mas o imóvel pode ser declarado tanto na declaração de um ou de outro, sem nenhum problema. Não sei se atendi a... Ok. Tudo certo, Bruna? Respondido? Miguel, acho que para a gente finalizar, eu queria que tu falasse sobre o cronograma da restituição, quem tem prioridade. A prioridade, primeiro, são os idosos, né? Em segundo, são aqueles contribuintes que labutam na área de ensino, os professores, e em terceiro, embora não conste como lei, como obrigação, a Receita, ela escolhe os que primeiro entregaram, são os primeiros a restituir fora do idoso e dos professores, então. Ok. Bom, eu falei que passava rápido, né? Já estamos finalizando a nossa live. As nossas lives têm duração de 1 hora, e justamente para que seja uma coisa bem interativa, né? Essa é a proposta, e hoje tivemos várias interações aqui que foram muito legais. Agradeço a contribuição de vocês aí com relação às perguntas, essas dúvidas que vocês foram colocando para a gente. Posso sim, tá, Cleide? Disponibilizar para vocês a gravação da live, tá? Quem não se inscreveu, caso não tenha alguém que não tenha se inscrito, por favor, coloca seu e-mail aqui para a gente depois estar disponibilizando. E, Cleide, também peço para te colocar da onde tu é, que acho que tu não foi colocado, né? E como que tu ficou sabendo da nossa live, assim como a Ivone também, o Marcos. Então, a gente está organizando junto à Decide, né, um curso agora nos dias 17 e 19 de junho, que antecedem aí ao prazo
da entrega da declaração. Para quem quiser aprender aí, o Miguel vai trazer um conteúdo muito bom para a gente com relação a passo. Nesses 2 dias, então, serão um curso de 4 horas no total, 2 horas a cada dia, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho, Miguel, também com relação ao conteúdo, o que tu vai estar trazendo nesse curso. Eu sugiro, né, para quem queira até reduzir custos nesse momento que a gente está, né, fazer sua própria declaração, ou quem quer saber todo esse passo a passo aí, ajudar até, inclusive, o pessoal aí da família, com as declarações da família, também pode estar aprendendo aí a fazer a declaração. Então, Miguel, se puder nos passar um pouquinho como vai ser esse conteúdo do curso? Bom, assim, o curso realmente com uma duração de 4 horas, dividida 2 horas para o dia 17 e 2 horas para o dia 19, ele permite que a gente possa aprofundar, possa verificar todas as informações, que tem muitas informações. Hoje é uma live, quer dizer, a gente fez uma degustação, um trailer do conteúdo que a gente vai discorrer, e vocês selecionaram questões, assim, bem pertinentes, né? Mas nesse curso, a gente, com 4 horas, eu sempre digo que é assim, online, a gente, professor, o instrutor, ele fala muito mais, tem mais tempo, porque é um pouco diferente do presencial, né? Então, parece que a coisa rende mais. O programa, ele vai contemplar as novidades que nós temos para 2020, essas questões que a gente viu já de obrigatoriedade de apresentação, dispensa de apresentação, a opção pelo desconto simplificado, que é aquele desconto que a pessoa elimina todos os descontos com documentos, né, substitui a documentação, a forma de elaborar a declaração. Nós temos a questão também de poder fazer hoje as declarações de imposto de renda através de smartphones, né? Então, tem a vedação, a utilização para esses recursos, aí são coisas assim. Quem tem rendimento tributável acima de 5 milhões de reais, né? A situação da declaração de ajuste anual pré-preenchida, aquela que a Receita, então, aí está claramente demonstrado que a Receita sabe tudo sobre a gente, e ela nos apresenta uma declaração preenchida. E ela diz assim, olha, confere essa declaração que eu estou te apresentando, e aquilo que eu não tiver colocado aqui, você coloca. Entende? Então, essa a gente pode fazer também, a gente vai falar sobre isso. O prazo, então, e os meios disponíveis para apresentação, a possibilidade de usar a certificação digital, que facilita e dá credibilidade para quem está declarando, as situações em que o contribuinte acaba incorrendo quando entrega a declaração fora do prazo, o caso de retificação da declaração, né, quando isso é possível, né, como é que a gente faz isso, o caso do cálculo da multa por apresentação fora de prazo, né, aquela declaração de bens, direitos, dívidas e ônus reais, que a gente falou um pouco aqui, a questão do pagamento do imposto, como é que eu posso fazer o pagamento do imposto, caso das doações em espécie, no caso, as doações para o Fundo do Idoso e para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ainda nós podemos fazer nesta declaração ainda, em até 3% dos rendimentos tributários, o cronograma da restituição, as deduções da base de cálculo, deduções do imposto devido, cruzamentos que a Receita Federal utiliza para pegar as declarações que estão incorretas, algumas orientações, dicas, né, como evitar a malha fiscal, as tabelas progressivas que a gente usa, a questão que envolve ganho de capital e outras dicas que a gente sempre acaba colocando para facilitar a vida do contribuinte nessa hora de fazer a sua declaração. Mais ou menos isso aí que a gente pretende abordar. Ok, Miguel, vai ser um curso bem completo aí e acredito com toda a tua experiência com relação a imposto de renda, né, e a tua atuação na Receita Federal, com certeza vai contribuir muito para o pessoal aí aprender bastante sobre imposto de renda. Agradeço a tua presença, as suas colocações. Eu coloquei aqui no chat, então, para vocês seguirem a página da Decide nas redes sociais, onde a gente vai estar disponibilizando todas as informações com relação a este curso e cursos de outras áreas também, né? E agradeço também a todos os presentes, espero que todos tenham gostado da live de hoje, né? E lembrando que todo domingo, às 18 horas, a gente sempre tem uma live da Decide,
com assuntos aí bem diversificados em várias áreas do conhecimento. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, um excelente final de domingo e um excelente início de semana para todos. Um grande abraço. Obrigado a todos pela presença também, espero ter esclarecido satisfatoriamente as dúvidas aí. Tchau, tchau, uma boa noite a todos. Muito bem, boa noite. Boa noite.